Quinta-feira, 10 de maio, e a partir de agora você fica com o Bom Dia Jacareí. Trazemos a vocês informações da cidade, prestação de serviços e os resultados da 14ª sessão ordinária realizada ontem. Projeto em discussão nas comissões da Câmara pretende criar o orçamento impositivo em Jacareí, que permitirá que os vereadores façam emendas ao orçamento municipal. Vamos conversar também sobre direitos do consumidor com o advogado Eric Rosa e também conhecer qual a atração do cinema de quinta do Cineclube Jacareí. Mas antes, trazemos a vocês o nosso giro de notícias da imprensa regional e nacional. Começamos com o Diário de Jacareí. Jacareí recebe Feira Regional de Profissões do Centro Paula Souza. O evento acontece entre os dias 11 e 12 de maio. Será tema aqui também do nosso link. Logo mais você terá mais informações aqui nesta edição do Bom Dia Jacareí sobre essa feira de profissões. Próxima manchete, o jornal Vale. Câmara aprova reajuste aos servidores em Jacareí. 3 projetos de reajuste foram aprovados por unanimidade pelos vereadores nesta quarta-feira. Também daqui a pouco vamos falar sobre todos os projetos e como foi a sessão ordinária de ontem. Mais uma manchete, Folha de São Paulo. Toffoli, do STF, quer fórum restrito para todas as autoridades. Ministro encaminha à corte proposta que, se aprovada, restringirá benefícios dos 3 poderes em todo o país. Manchete agora do Estado de São Paulo. Gastos dos estados com previdência de servidor sobem 111%. Para o economista Raul Veloso, autor do levantamento, os números mostram que o rombo enfrentado pelos governadores é mais grave que o do INSS. É isso aí, essas foram as manchetes desse giro de notícias desta quinta-feira, 10 de maio. E com a gente aqui no estúdio, o jornalista Márcio Martinelli, que apresenta o resumo da sessão aqui na TV Câmara Jacareí, vai comentar com a gente os resultados de ontem. Bom dia, Márcio. Bom dia, Elton. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos que assistem à TV Câmara Jacareí. Ontem, então, tivemos 4 processos, já podemos dar andamento neles. Os 3 primeiros projetos, Elton, Sibeli, são direcionados ao funcionalismo público da nossa cidade. Ganhou destaque no Jornal Vale. Já está lá, já estava até antes, inclusive, que o prefeito já tinha anunciado qual seria esse reajuste. É importante a gente distinguir um pouco o que cada um trata. Os 2 primeiros são bem semelhantes. Um trata do funcionalismo público na questão da prefeitura e das suas adjacências, das suas pastas, das suas secretarias, das fundações, e o outro trata especificamente da Câmara Municipal de Jacareí. Ambos vêm com o reajuste de 3,54%, né, que eles utilizam o parâmetro por meio do ICV, que inclusive é diferente do IPCA, né? A gente sabe que o IPCA é usado pela União e no ano de 2017 teve a inflação de 2,95%, só que esse índice, como ele é para a União, a Prefeitura decidiu utilizar o ICV, que é mais direcionado para metrópoles. No caso, foi direcionado para São Paulo, ano passado, o índice de custo de vida, que é menos do que o IPCA, e aqui foi de 2,55%. Então, reajuste para os servidores de Jacareí de 3,54%, ou seja, a inflação mais um aumento real de 1%. Aí temos o terceiro projeto, né, esses estamos falando dos primeiros 2, o terceiro projeto já trata especificamente do secretariado, dos secretários municipais da Prefeitura Municipal de Jacareí. Este é um pouco diferente porque o prefeito decidiu dar somente o reajuste da inflação, que foi de 2,55%. Lembrando, inflação do ICV e não do IPCA. 2,55%, ou seja, é bom a gente salientar isso, Elton, porque não houve um aumento para os secretários. Tá? Houve um reajuste mesmo. Uma correção com o período aí de acordo com a inflação, usando esse indicador que você está falando aí. Exatamente isso. Então não houve aumento para secretários municipais da cidade de Jacareí, houve somente o reajuste inflacionário. Aumento de 1% houve para o funcionalismo, para os servidores públicos da cidade. Legal, Márcio, tivemos mais um projeto, também a aprovação de uma CPI, a gente já volta a falar disso em instantes. Só lembrando que esse valor vai ser retroativo a março. Retroativo a 1º de março. Certo, aí nesse mês de maio, os servidores vão receber esses valores retroativos corrigidos. Exatamente, Sibeli. Ok, e esta semana os termômetros já registraram quedas nas temperaturas. Vamos ver como fica o clima nesta quinta e também amanhã. Pois é, nesta quinta-feira a temperatura
teremos um tempo seco aqui na cidade de Jacareí, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas estarão amenas. A umidade relativa do ar ficará em 44%, sem probabilidades de chuva. A mínima deve marcar 13 graus e a máxima não ultrapassa os 27 graus. Amanhã, sexta-feira, a temperatura deve se repetir, a nebulosidade vai predominar e o sol aparece de forma tímida. A umidade do ar fica em 46%, sem possibilidades de chuva, e os termômetros devem variar entre 14 graus de mínima e 26 graus de máxima. Friozinho, tempo seco. Muita gente já ficando resfriada. O nariz correndo e a gente toda hora... Me perdoe por já estar fazendo assim, e é esse tempo seco mesmo, mas é aí, a gente vai, como disse o Gabriel que esteve aqui na terça-feira, vamos de vitamina C, vamos de chazinho, vamos nos fortalecer aí, limpando as mãos sempre. Um projeto que torna obrigatória a execução de emendas parlamentares pode ser aprovado na Câmara de Jacareí. O chamado orçamento impositivo, quando vier ao plenário da Câmara, deverá ser votado em 2 turnos e pode trazer para o Legislativo cerca de 10 milhões de reais. Quem traz mais informações é o repórter Rodrigo Romero. Uma proposta de emenda à Lei Orgânica de Jacareí tramita na Câmara da cidade. É o projeto do orçamento impositivo, que vai permitir ao Legislativo usar mais de 10 milhões de reais da receita do município para executar obras e serviços públicos por meio de emendas à chamada LOA. Segundo o documento, pouco mais de 1% do dinheiro arrecadado pela Prefeitura será da Câmara. Em 2018, o total dessa receita do Executivo é de quase 900 milhões de reais. O montante de 10 milhões e meio viria aos cofres do Legislativo no ano que vem e vai ser dividido igualmente entre os 13 vereadores, o que daria cerca de 800 mil reais a cada parlamentar. Para um dos idealizadores do projeto, o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, trata-se de um avanço sobre a destinação de recursos públicos. É para que o Poder Legislativo se torne mais protagonista no orçamento público. Como que o vereador participava? De sugerir emendas no orçamento, que poderiam ser ou não acatadas pelo Poder Executivo. Mas a partir do momento em que nós aprovarmos essa lei, vai ser uma emenda impositiva, ou seja, o prefeito vai ter que acatar as emendas apontadas pelos vereadores. Então, o Poder Legislativo passa a ser mais protagonista no orçamento público da cidade. Todos os vereadores assinaram a propositura, que foi protocolada na Câmara no fim de abril. Ela irá ao setor jurídico do Legislativo e às comissões permanentes antes de seguir ao plenário, para a votação oficial, que será em 2 turnos. Esse é um projeto que não depende da sanção do prefeito. Basta que nós, vereadores, aprovemos esse projeto para que ele possa ter já eficácia, ter efetividade, ou seja, o Poder Executivo precisa respeitá-lo. Mas eu não penso que nós estamos retirando o orçamento do Poder Executivo. Na verdade, todas essas emendas serão executadas pelo Poder Executivo. Eu acho que o vereador ele vai ter um poder de decisão maior sobre o orçamento. Isso, naturalmente, serão demandas que o próprio Poder Executivo também vai ao encontro do que o Poder Executivo tem que realizar na cidade. Segundo o projeto, cerca de 5 milhões de reais deverá ser destinado aos serviços públicos e à saúde. O restante poderá ser usado em outras áreas. Caso um ou mais vereadores decida não usar uma parte, ou então os 100% de sua verba, a quantia será repartida entre os demais parlamentares. Para o vereador do PSDB, Rodrigo Salomão, outro idealizador do documento, a iniciativa é válida. É um legado que essa legislatura vai deixar para Jacareí. Por quê? A emenda impositiva nada mais é que você obrigar o Poder Executivo a ceder 1,2% do orçamento líquido para que os vereadores da nossa cidade possam impor no orçamento obras a serem realizadas. Então, a gente determinou aqui que 50% desse valor será de investimento em saúde e os outros 50% em obras para educação, infraestrutura e esporte, aos outros setores aqui da nossa cidade. A proposta ainda prevê a obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira
das programações eleitas pelos vereadores, desde que não haja impedimento de ordem técnica. Os apontamentos dos parlamentares vão poder dizer ao prefeito quais são as prioridades na execução dos recursos não previstas pelo gestor. Essa mesma lei já existe em algumas assembleias legislativas e na Câmara Federal. O Poder Legislativo Municipal ele tem um espaço muito pequeno na competência que a Constituição outorgou aos entes federativos, ou seja, a União, o Estado, o município. O município fica uma parcela muito pequena da competência em poder legislar. As matérias são muito reduzidas. A partir de que o vereador possa também propor essas emendas, ele passa a desempenhar uma outra função, que é de observar o orçamento e, dentro desse orçamento, identificar o que é mais prioritário para a cidade. O vereador ele escuta muito a população, é o vereador que está nas ruas escutando os anseios da população. Com esse projeto nós vamos poder determinar aquilo que a população nos pede na rua. 50% desses investimentos será na área de saúde e os outros 50% nas demais áreas, como saúde, educação ou investimentos em infraestrutura. Tá aí, vamos aproveitar que a gente viu esse projeto, vamos voltar então para a sessão de Câmara, para o nosso ambiente legislativo aqui. Márcio, esse projeto ainda não tem expectativa, a gente não sabe quando ele está nas comissões, a gente ainda não tem uma data para dizer, olha, isso vai entrar na discussão tal no fim do mês, depois do recesso, ainda não temos essa informação. Infelizmente ainda não, Elton, porque é um tema muito grande, é um tema que, digamos assim, ultrapassa os limites de Jacareí, né? É uma área em que, se acontecer, né, já vem acontecendo em algumas cidades, mas se acontecer aqui, provavelmente nos próximos anos nós vamos ter uma nova caricatura do Legislativo Municipal. O que acontece? A gente sabe, o que a gente sabe hoje? Que os vereadores fiscalizam o prefeito. Na prática, infelizmente, nós sabemos que isso não acontece na maioria das vezes. Como a fiscalização do prefeito não vem dando tanto resultado quanto esperado, o entendimento da União, o entendimento dos deputados, isso em 2015, foi que seria necessário dar uma nova cara para o Legislativo, que o Legislativo pudesse realmente colocar a mão na massa, digamos assim, né? Então, aprovaram essa questão da emenda impositiva, que, por um lado, é muito bom, porque o vereador Luiz Flávio usou a palavra correta, que é protagonismo, né? Porque já que a população não entende que o vereador não faz, o vereador fiscaliza, o fazer do vereador é diferente do fazer do prefeito, então vamos fazer que o vereador faça. Mais ou menos nesse sentido. É bom pelo protagonismo e é ruim dependendo da forma como é usado isso, né? Na matéria a gente observou que é 1,2% da receita líquida do município. É difícil, a maioria dos prefeitos não tem interesse nisso. Por quê? Porque é exatamente nesse ponto em que eles podem usar esse dinheiro para investir na cidade. O restante já está nas leis de diretrizes da União. A responsabilidade fiscal seria aquele dinheiro sem carimbo, exatamente, que a gente fala assim, que o prefeito pode fazer uma obra ali, aportar um a mais, né, em algum lugar, né, o dinheiro que escapa daquela obrigatoriedade da responsabilidade fiscal. 25% na educação, tantos por cento na saúde. E aí agora vai repassar para a Câmara. Agora a Câmara, digamos assim, entre aspas, né, pega esse dinheiro da prefeitura. Só que é lógico que não pega. A Câmara vai utilizar esse dinheiro da maneira como ela achar que a cidade necessita. E ninguém melhor para saber disso do que os próprios vereadores, né? Então, de uma forma, isso é muito bom. Da outra forma, isso vai ter que ser muito bem feito, vai ter que ser muito bem fiscalizado pela população, porque sem o dinheiro já acontece a venda da questão da corrupção passiva, né, de utilizar o seu cargo para conseguir outras questões. Você imagine com dinheiro. E é bom salientar, o vereador não pega nesse dinheiro, né? O vereador não fica com ele, o vereador somente destina, né? No caso, foi mostrado na matéria que eu dividi por 13, isso se haver negociação entre a Câmara, o dinheiro é da Câmara, né? Então a Câmara decide para onde que vai esse dinheiro. A gente pode pensar que por ter 13, vamos dividir esse dinheiro por 13, cada um faz aquilo que acha necessário para a cidade. Como disse, também tem a questão direcionada para a saúde, né? 50% para a saúde e o restante para serviço público. Entretanto, na prática, vamos precisar ver se realmente isso que vai acontecer. É por isso que eu disse no começo, é de fato um novo papel do Legislativo. É um papel de protagonismo, um papel que pode ser tão muito bom como muito mal também, e cabe a nós também ficar de olho nisso. Tá joia. Bom, a gente volta daqui a pouquinho para falar ainda, falta a gente discutir um dos projetos aprovados ontem,
Vamos agora lá à Sala Mário Lago, porque os curta-metragens são atração do Cinema de Quinta, lá do Cineclube, que realiza suas sessões todas as quintas-feiras na Sala Mário Lago. O Rodrigo Romero nos conta mais sobre essa atração de hoje no quadro Dicas de Cinema. Nessa quinta-feira, dia 10 de maio, o Cineclube Jacareí exibe na Sala Mário Lago um festival de curtas-metragens. É o projeto Cinema de Quinta, que tem entrada gratuita e uma parceria com a Fundação Cultural José Maria de Abreu. Eu destaco para vocês um desses curtas-metragens, cujo título é um tanto tenebroso: A Estranha Velha que Enforcava Cachorros. O Cineclube trouxe esse filme de Manaus e o diretor é Tiago Moraes. Tem 7 minutos de duração e foi rodado no ano passado. O curta fala sobre um homem que vê uma senhora idosa pedindo esmolas para São Sebastião. Ele se preocupa com o santo, mas não com a velha. Vá então até a Sala Mário Lago nessa quinta-feira, dia 10 de maio, e aproveite para ver esse e outros curtas-metragens que o Cineclube vai mostrar para você a partir das 7 da noite. Isso aí, A Velha que Enforcava Cachorros. Eu fiquei super curiosa para assistir esse curta-metragem aí que o Rodrigo está anunciando. E na nossa quarta reportagem da série sobre as eleições para o Câmara Jovem 2018, a nossa equipe de reportagem foi até o Colégio CEP. Veja o que rolou por lá. Estamos aqui no Colégio CEP, no centro de Jacareí, onde vamos acompanhar mais uma etapa da eleição do Câmara Jovem 2018. Vamos lá? A eleição foi rápida. Os 103 alunos distribuídos entre os 3 anos do ensino médio deram uma pequena pausa na aula para escolherem o candidato melhor preparado para representá-los. Para Mariane, algumas atitudes dos candidatos no dia a dia pesaram na escolha do voto dela. Uma pessoa que eu sei os princípios, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma moral boa, não é uma pessoa que tem mau comportamento assim na escola, e é uma pessoa que acho que vai ser interessante, vai representar bem nossa escola. Rian quer prestar vestibular para fazer psicologia, mas a política é um assunto que não está fora dos planos dele. A política é uma área que me interessa muito, porque eu gosto muito da relação com as pessoas e tal, e eu pretendo, podem aparecer oportunidades para mim no ramo da política, e que eu não vou negar, sim, eu vou aceitar, e trabalhar em projetos e tal é uma coisa que eu pretendo. O coordenador do colégio reforça a necessidade de trabalhar o senso crítico dos jovens o quanto antes. No período, na época que nós vivemos, né, tantas denúncias que nós temos, eu acho que ficou mais ainda fundamental e importante a participação dos nossos jovens nessa conscientização política. Então eu acho que eles, né, esses jovens hoje, que daqui a um tempo vão ser os nossos futuros governantes, então a gente tem que fazer esse trabalho, eu acho que é extremamente importante que eles tenham esse senso crítico, essa parte de caráter, que é uma coisa importante para a renovação da nossa política. Agora chega de papo, porque chegou a tão esperada hora da apuração. Os sentimentos de apreensão e ansiedade eram nítidos nos rostinhos dos 5 candidatos. E após toda a checagem dos votos, acabou a tensão. Matheus Barbosa, de 15 anos, foi eleito vereador jovem com 31 votos. Ele é bem tímido, fala baixo, foi difícil tirar uma palavrinha dele. Diz que ainda vai preparar um discurso como eleito, mas destacou as características que, na visão dele, não podem faltar para um gestor público. Honesto sempre, dar o seu melhor, procurar sempre atender a população, a todos, não sempre privilegiar um ou outro, que seja mesmo sendo seu amigo. Tá aí, mais uma etapa das eleições do Câmara Jovem 2018. Você vai conferindo aqui a cada eleição, em cada escola
que está inscrita para participar do projeto. Serão 13 jovens, como todos os anos, 13 jovens que acompanham o trabalho dos vereadores ao longo deste ano de 2018. Bom, Márcio, ontem também, vamos voltar, tivemos um projeto do vereador Juarez e a aprovação da criação de uma CPI aqui na Câmara. Exatamente, o projeto do Juarez, ele trata a respeito das questões dos símbolos e das frases oficiais, né? De uma maneira geral, o Juarez tentou, né, e porque foi aprovado, vamos ver se vai ser sancionado, proibir a questão do marketing político, né, Elton? A gente sabe que cada governo gosta de utilizar a sua estética no sentido da publicidade. E talvez isso, com o passar do tempo, a população tenha visto maus olhos, digamos assim, né? Tem um exemplo bastante curioso, que é lá na cidade de onde eu vim, de Bauru. O Elton conhece com certeza, o Bauruzinho. Não sei se você lembra, Elton, é um desastre. É um lanche Bauru com braços e pernas. E com a língua dele é um alface, inclusive. Né? E governos anteriores utilizavam dele para fazer a sua campanha. Isso é tipo um logotipo da oficial cidade. Da cidade. Chegou a ser usado como... É terrível, mas enfim, o governo, faz alguns anos isso, utilizava deste mascote, digamos assim, para mostrar um pouco justamente com o brasão. O que é estranho, né? Fica o brasão da cidade juntamente com o mascote, vira uma festa. E isso também acontece na cidade de São Paulo, de uma outra forma diferente, na gestão do João Dória. E a gente sabe que a hora que finaliza o governo, muda-se tudo, né? As pessoas precisam tirar isso. O outro governo vem com a sua estética. Então o Juarez propõe o seguinte, né, que seja padronizado, seja o brasão oficial do município que seja privilegiado em relação a isso. E que mantenha as cores da cidade, tanto nos veículos quanto no espaço público, quanto na entrada da cidade, e que pare com esse marketing político em relação à prefeitura. Publicidade oficial é apenas o brasão, né? Sem frase, sem mascote, sem mudança de cores, atendendo às cores, né, do brasão do município e as informações que tem que constar por lei numa placa, por exemplo, de uma obra. O projeto foi aprovado Aprovado por unanimidade, vamos aguardar a sanção e ver como ele vai ser regulamentado, que talvez seja mais importante do que o próprio projeto, porque a forma como ele for regulamentado é que de fato a gente vai ver como que vai funcionar isso. Tá joia. E também a CPI, então, CPI lá que vai investigar o contrato entre Santa Casa de Jacareí e o Instituto Provisão, período 2014 e 2015, Isso. outubro de 2014 e setembro de 2015. Exatamente, acho que a gente lembra que essa não é a primeira vez que a cidade tem problemas com a questão da Santa Casa, né? No janeiro do ano passado, salvo engano, já houve uma denúncia não, digamos assim, a exposição da Prefeitura Municipal de Jacareí dizendo que existe uma dívida de quase 9 milhões da Santa Casa e desses 9 milhões, aliás, 9 milhões na área da saúde, 7 milhões na Santa Casa e desses 7 milhões, 900 mil já estava relacionado com a Provisão. Só para quem está assistindo entender, a Provisão é a empresa que administra a Santa Casa. Ou seja, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Finanças, repassa o dinheiro para a Provisão pega esse dinheiro e repassa para os funcionários mais terceirizados, quarteirizados da Santa Casa. Médicos, funcionários de limpeza, enfim, toda uma gama de funcionários. Qual que é a questão da CPI? O Rodrigo Vieira já havia falado na terça-feira, mas é interessante a gente reforçar isso. De acordo com essa auditoria independente que fizeram agora recentemente, esse dinheiro não foi repassado para esses funcionários. Médicos não receberam, o setor de RH não recebeu, e então estão averiguando o que aconteceu com esse dinheiro. Se a prefeitura fez a parte dela, por que a empresa que foi contratada não fez a parte? E aí começaram a investigar também a Provisão, descobriram algumas questões que provavelmente só pioram o caso, né, que é a questão de várias ações judiciais, um passivo de praticamente 18 milhões, que é uma coisa bastante alta para alguém que está mexendo numa questão da saúde. E agora os vereadores têm 180 dias para pegar toda essa documentação, para verificar para onde que foi esse dinheiro. O vereador Rodrigo Salomão ontem, na sessão ordinária, acredita que isso ultrapasse a questão de R$1 milhão, né? Então agora é aguardar, né? Os vereadores vão se juntar, vão juntar essa documentação, vão verificar, tentar buscar para onde que foi esse dinheiro, por que os médicos não receberam, vão tentar buscar por que a Provisão não conseguiu gerenciar isso. E aí, depois de 180 dias, eles podem prorrogar por mais 180 dias, ou seja, 6 meses mais 6 meses, e
fazer a junta desses documentos e possivelmente mandar para o Ministério Público para que alguma penalidade ou alguma investigação mais aprofundada possa ser feita. Tá joia. Certo. A comissão, a CPI, formada por quem, Márcio? No fim, a CPI ficou formada por uma comissão com a presidência do vereador Rodrigo Salomão. O membro ficou com Paulinho dos Condutores e o relator Paulinho do Esporte, lembrando que isso é escolhido pela proporcionalidade da casa, né? O PT, Partido dos Trabalhadores, também tinha direito a uma vaga, mas o vereador Arildo Batista, que é líder do partido, resolveu abrir mão. Ele mesmo falou que confia no trabalho dos companheiros, então ficaram o PSDB, PR e PSD. Rodrigo Salomão, Paulinho dos Condutores e Paulinho do Esporte, que vão encabeçar isso, mas é importante frisar que eles mesmos disseram que os outros 10 vereadores também estarão juntos nessa empreitada aí. Tá joia. E olha, ontem durante a sessão ordinária também foi comentado no plenário sobre a paralisação da empresa ambiental que é responsável pelos serviços de limpeza aqui da cidade, capina, varrição e coleta de lixo. E após um dia inteiro de paralisação dos funcionários que atuam na empresa, né, a coletora ambiental aqui na cidade de Jacareí, os serviços voltaram a funcionar ainda ontem, né, no período da noite. A greve se deu por conta do atraso no pagamento dos salários dos mais de 450 funcionários da empresa. Segundo o diretor do Sindicato dos Condutores de Jacareí, Agnaldo Alberto da Silva Souza, a empresa realizou o pagamento de todos os funcionários ontem por volta das 3 da tarde, mas o problema com o convênio médico ainda continua. Os funcionários estão sem convênio há mais de um mês. Hoje à tarde o sindicato vai cobrar um posicionamento da empresa e tentar resolver mais essa questão pendente. Bom, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos para um breve intervalo e na volta seguimos aqui falando sobre direitos do consumidor. Vamos receber o advogado Eric Rosa, que é da OAB de Jacareí, especialista em direito do consumidor. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Vamos conversar com o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB, o advogado Eric Rosa. Bom dia, Eric, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Eric, a gente está numa época aí de mercado de vendas superaquecidas, Dia das Mães, dizem que é a segunda época em que o comércio fica mais aquecido durante o ano. Quais os cuidados que o consumidor tem que ter nessa euforia de comprar, querer gastar e dar um bom presente para suas mães? Quais são os cuidados e quais são os problemas mais comuns que você recebe que você tem notícia em relação ao consumo? Então, como você disse, né, a data do Dia das Mães é uma data que mais tem consumo na cidade e no comércio. E assim, consequentemente, aumenta também o período de trocas após essa data, né? Eu acredito que, primeiramente, um dos cuidados é verificar a política de troca da empresa, porque nem toda a troca por tamanho ou por cor, o comércio é obrigado a efetuar a troca. E assim, para o consumidor não ter depois uma dificuldade de querer fazer uma troca do produto na loja, então ela tem que verificar primeiramente essa questão, né? Outro tipo de problema é referente a testar o produto. É válido que o consumidor ele tenha um tempo de ir até a loja, verificar se aquele produto realmente atende ou está dentro do que ele procura, se vai atender às expectativas, e também pedir para testar e verificar se não tem problema, porque a partir do momento que o produto sai da loja, a loja só vai ser responsabilizada se o produto tiver algum vício de qualidade, algum defeito, e também se a loja não tiver uma assistência técnica do fabricante na cidade, né? Então ela só vai responder no caso que o produto foi importado, ou se o produto não recebeu a garantia que ele precisa do fabricante, então a loja vai ser responsabilizada nesse sentido. Um dos maiores problemas está na oferta. Nessa época do ano, os produtos eles entram em promoções, tem a publicidade, então tem que ficar atento no cumprimento da publicidade, se esse produto está tendo preço, se a empresa não está se valendo da data para levar vantagem em cima do consumidor, né? Então as reclamações estão
dentro dessa esfera. Eric, então, supondo que eu compre um produto, sei lá, uma bolsa, eu só posso trocar legalmente essa bolsa se ela tiver com algum problema. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, olha, eu quero trocar a bolsa porque eu não gostei, eu quero uma outra cor. Aí é opcional do lojista querer trocar isso. Agora, é obrigatório só se a bolsa tiver com problema. Exatamente. O comércio ele adota por liberalidade uma forma de cativar o cliente, de ter uma política de troca de alguns dias, né? Tem que verificar. É recomendado ao consumidor que ele verifique qual que é esse período, ele fazer uma foto, de repente, do informe dessa troca, né? Porque em alguns casos as lojas só trocam se tiverem com cupom fiscal, se tiver com a etiqueta do produto, né? Então serve por liberalidade. Se a loja não tiver nenhuma política que ela adote contratualmente com o consumidor, o consumidor não vai conseguir efetuar essa troca, então ele tem que ficar atento a isso. Se o produto veio com algum vício de qualidade, algumas empresas também já estão adotando alguns prazos para que o consumidor vá até a loja e faça essa troca sem ter que acionar o fabricante. Se não tiver essa política, aí, vamos dizer, ela recebeu o produto encontrou algum vício de qualidade no produto e a loja não tiver essa política de troca, ela vai ter que acionar o fabricante. Se o fabricante, de repente, é numa cidade muito distante da região onde foi comprada, então a loja vai ter que fazer esse encaminhamento, vai ter que receber o produto, aí é aconselhável que o consumidor pegue um protocolo que está deixando o produto na loja e a loja vai ser obrigada a encaminhar o produto ao fabricante, dando um prazo razoável para que ele retorne, né? A partir do momento que o produto entra na loja ou no fabricante, na assistência técnica, o prazo é de 30 dias pelo Código de Defesa do Consumidor para que esse problema seja resolvido. Se esse produto não for resolvido após esse prazo, o código ele alternativamente dá para o consumidor o direito de pedir o dinheiro de volta ou fazer a troca de um outro produto da mesma qualidade ou fazer uma troca de um outro produto diverso com abatimento de preço ou restituição de preço. Essas são as garantias que o código garante. Se isso não for cumprido, o que eu como consumidor eu devo fazer? Eu procuro que órgãos? Pode primeiramente fazer uma reclamação para o SAC da empresa para registrar um protocolo, né? Tem a ouvidoria das empresas também. Acredito que seja válido porque demonstra que o consumidor tentou administrativamente resolver a questão. Pode procurar também o PROCON para estar fazendo a reclamação com a abertura de carta de investigação preliminar, que ela vai tentar mediar uma resolução. Dependendo da situação é válido porque aí evita a morosidade do judiciário e se não houver nenhuma solução por essas vias, aí ela pode estar procurando, dependendo do valor, o juizado especial, que é até 40 salários mínimos ou 20 salários mínimos sem a presença de advogado, e se o valor for maior, no caso de produtos de consumo de ordem, tipo um veículo, alguma coisa nesse sentido, aí é aconselhável procurar a justiça comum. Joia. Bom, vamos fazer uma pausa aqui nesse nosso papo sobre direitos do consumidor, vamos seguir conversando com o Eric sobre o tema. Mas agora nós vamos trazer para vocês os destaques aqui das iniciativas dos vereadores que estão lá em nosso site. Vamos a mais um Momento Legislativo. Temos primeiramente o vereador Valmir, ele questiona a prefeitura sobre a limpeza do córrego do Turi e a colocação de lombadas no Jardim Paraíso. Você vê aí a foto do vereador Valmir durante uma sessão de Câmara. Temos também aí no Momento Legislativo o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, que reivindica melhorias à empresa JTU na linha do Parque Meia Lua, Parque dos Sinos. Essa é uma demanda que sempre aparece aqui nas sessões de Câmara em relação ao Parque dos Sinos, que também não está aí com o seu atendimento dos Correios normalizado, né, de forma integral. Temos também o vereador Paulinho do Esporte, do PSD, que pediu à prefeitura a poda de árvore em uma rua do Jardim Maria Amélia, na região sul de Jacareí. Esses foram os destaques, então, do Momento Legislativo. Você pode acompanhar outras informações em nosso site, jacareí.sp.leg.br. E aproveito aqui trazer também mais uma nota. A gente está falando de compras aí, Dia das Mães. A Associação de Combate ao Câncer de Jacareí começou ontem um bazar de artesanato com o intuito de arrecadar fundos para a instituição.
nesse período de Dia das Mães. O bazar vai até sexta-feira, das 10 às 5 da tarde e fica lá na rua Pedro Souza Melo, número 5, esquina com a rua Corneteiro de Jesus. E Jacareí recebe também a 4ª edição da Corrida Divas no dia 20 de maio. A nossa repórter Tamires Vick, eu ia falar que a nossa repórter Tamires Vick ia correr nessa corrida, mas a nossa repórter Tamires Vick tem mais informações sobre a corrida para você. Confira. Olá a todos! Está chegando a 4ª edição da Corrida Divas aqui na cidade, que dessa vez vai acontecer no dia 20 de maio, às 7 horas da manhã, no Educa Mais Esperança. Quem está aqui com a gente é o Luciano, ele aqui é organizador da corrida e vai explicar um pouco mais pra gente. Luciano, muito obrigada por vir e conta então como será a largada, onde será, fala pra gente as informações. Bom, Tamires, a corrida vai ser no Educa Mais Esperança a partir das 7 horas da manhã, tá? E a volta no Educa Mais Esperança também. A volta e a chegada também no Educa Mais Esperança. Ok, então. E para quem quiser fazer as inscrições, como deve proceder? É só procurar nas minhasinscrições.com.br. E lá tem a taxa, tem todas as informações certinho, né? Tem todas as informações nas minhas inscrições. Ok, e quantos quilômetros de corrida? 5 quilômetros. Tá certo, muito obrigada, viu, Luciano? Então, pessoal, reforçando para vocês aí de casa, a corrida será no dia 20 de maio, às 7 da manhã, com largada no Educa Mais Esperança. Tamires Vick para a TV Câmara Jacareí. Tá joia, tá aí, Tamires, corrida Divas, né? Sibeli, você parou de correr agora, Sibeli. Parei de correr, eu tô fazendo academia, se eu faço uma coisa, eu faço outra, o tempo não me permite. As ruas perderam uma grande atleta. Estão abertas as inscrições para a primeira feira de profissões do Vale do Paraíba, realizada pelo Centro Paula de Souza, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e também da Prefeitura de Jacareí. Repórter Daniela Santos conversa agora com a diretora da ETEC, Tânia Moraes, e nos traz mais informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, professora Tânia. É isso mesmo, Elton. Bom dia para você, para o pessoal em casa que nos acompanha. Quem já passou por um momento pré-vestibular sabe como esse período é tenso, cheio de dúvidas, incertezas, mas calma que eu tenho uma dica para você. Na sexta-feira e no sábado acontece a primeira feira de profissões aqui do Vale do Paraíba, que é realizada pelo Centro Paula Souza. Então, para saber mais detalhes, eu vou conversar agora com a Tânia Moraes, que é diretora da ETEC aqui de Jacareí. Tânia, bom dia para você, obrigada pela sua presença. O que as pessoas poderão encontrar nesta feira? Bom dia, Daniela. Tem muita coisa para os jovens estudantes, para que eles possam encontrar aí nesta feira. Esta feira tem como objetivo levar a oportunidade para o jovem estudante alavancar a sua carreira profissional, a busca para a sua profissionalização. O jovem estudante de ensino fundamental, ensino médio, que queiram profissionalizar, vão até a feira, porque lá nós vamos, todas as ETECs e FATECs da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, estaremos todos juntos levando os cursos que nós oferecemos aos jovens estudantes e às pessoas, como eu disse, que também buscam o pré-vestibular, né? O ingresso às universidades e vestibulares. Vamos ter também atividades culturais, pintura ao vivo, show, música. Vai ser bastante atrativa também para poder deixar a nossa feira bem gostosa e assim, conquistando cada vez mais as pessoas para irem lá e conhecer o que nós temos para ofertar e oferecer aí nos vestibulinhos. E é importante reforçar que o evento é gratuito, mas tem que fazer uma inscrição, é isso mesmo? Sim, sim. É importante até para que possamos identificar e receber com muita organização todos estes convidados. Basta acessar o site www.feiradeprofissõescps.com.br. Tá certo, Tânia, muito obrigada pelas informações. E reforçando, este evento vai acontecer na sexta-feira, das 10 da manhã até as 8 horas da noite e no sábado, das 9 da manhã às 4 horas da tarde, lá no Educa Mais Jacareí, ali do lado da rodoviária. Elton, Cibele, voltamos com vocês para o estúdio. Isso aí, obrigada, Dani, pelas informações. E você já viu os trabalhos realizados pelas crianças do projeto Agente de Trânsito Mirim? Se não assistiu, não perca tempo. Visite a exposição dos desenhos dos alunos desse projeto
todos os dias, das 8 às 21 horas, no Educa Mais Jacareí. Olha o Educa Mais Jacareí aí de novo. Parabéns às crianças, professoras e secretarias de mobilidade urbana e educação pela parceria no projeto. A educação no trânsito tem que começar desde cedo mesmo a formar motoristas e pedestres mais conscientes de seus deveres e dos seus direitos. E como o tema é trânsito, fique agora ligado na localização dos radares móveis. Nesta quinta-feira, dia 10 de maio, os radares móveis estarão nas avenidas das Letras, Ademar Pereira de Barros, Pensilvânia, Dom Pedro I, Lucas Nogueira Garcês e Avenida Major Acácio Ferreira. Nesta sexta-feira, dia 11 de maio, os radares móveis estarão nas ruas Tiradentes, Padre Eugênio e nas avenidas Elmira Martins Moreira, São Jorge, Maria Augusta Fagundes Gomes e na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Tá aí, muito obrigado. Vamos voltar aqui então com o Eric. Eric, cada vez mais a gente vê que o comércio eletrônico vai assumindo um papel importante nas relações de consumo. As regras para compras aí em sites, elas são diferentes das regras quando você compra num comércio físico, que você entra numa loja? Sim, elas são diferentes, né? Nós temos o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que ela dá um prazo de 7 dias para arrependimento das compras. O legislador, à época, né, quando o código foi feito em 1990, ainda não previa o comércio eletrônico, mas previa as compras efetuadas fora do comércio, né, fora de lojas físicas e também por vendedor externo, e era muito comum na época o telemarketing. Né, com a evolução, as compras online do e-commerce, elas adotaram essa característica de compra fora do estabelecimento comercial. Então, quando o consumidor não tem como verificar o produto, testar, às vezes compra pela emoção, o código permite esse prazo de 7 dias. Muitas pessoas confundem com se também seria adotado nas lojas físicas, mas infelizmente até o momento é só para as compras online. Funciona que a partir do momento que efetua a compra ou que tem o recebimento do produto, sem dizer qual é o motivo, se não gostou, se quer trocar, tem um prazo de 7 dias para reclamar. O consumidor deve entrar em contato com a empresa, inclusive todas as despesas que ele teve com o frete do produto, a empresa tem que restituir para ele. 7 dias, então. 7 dias. Eric, a gente estava conversando aqui nos bastidores, vale a pena fazer aquelas movimentações via redes sociais quando eu quero reclamar de um produto ou de determinada empresa, reclame aqui, reclamação no Facebook tagueando ali a empresa, reclamação por outros meios, vale a pena? Isso mexe mesmo com as empresas? Sim, atualmente, né, a mídia social dá essa oportunidade de estar fazendo a reclamação e já atingindo ali milhares de pessoas ali instantaneamente com a negativa. As empresas têm adotado um rastreamento do nome dela, então a partir do momento que faz o tag da empresa na rede social, ela já começa a monitorar e ali ela já consegue chegar e de repente resolver até para o consumidor através dessa reclamação que faz pelo Facebook, né? Então, ou outra tipo de mídia social. Então as empresas têm se preocupado em manter a imagem, porque a concorrência agora é maior, né? Nós tem as mídias que permitem a publicidade de uma forma mais ampla, de chegar ali no consumidor dela mais específico, então é uma boa medida para o consumidor. Os outros sites de Reclame Aqui e esses de proteção ao consumidor também são válidos, porque as empresas possuem cadastros nesses sites que ela também está monitorando e tentam resolver, né? A maioria dos casos eu acredito que consegue resolver. Então é importante também que o consumidor, ao procurar o consumo, ele verifique se a empresa tenha um bom score dessas reclamações, se ela atende as reclamações dela, para que ele possa fazer uma compra mais tranquila. Essa eu acho que o Eric acabou de falar aqui, é uma notícia bem válida. Antes de você fazer compra numa empresa, verifica ali no ranking do Reclame Aqui, de alguns sites, como é que está o nível de reclamação dessas empresas, se elas conseguem resolver os problemas, e aí você pode fazer uma compra mais confiante, que se der algum problema, aquela empresa vai estar sanando, ou que é uma empresa confiável para você comprar determinado produto. O Eric, a gente tem aqui alguns endereços, tem o consumidor
nós vamos mostrando aí, e o defesadoconsumidor.org.br. Esses são sites, vamos dizer assim, do governo para a relação de consumo também. Eles funcionam como uma espécie de PROCON online. Qual que é a utilização desses sites? Esses sites, a partir do momento que o consumidor faz a reclamação, ele já direciona para a cidade onde que tem o problema. No caso do consumidor.gov, é assim que é feito, ele pode até direcionar a reclamação para o PROCON da cidade. E assim ele mantém um canal com a empresa também atende, então também é uma forma de online o consumidor procurar resolver o problema dele. Isso eliminaria a necessidade de você ir, por exemplo, até o PROCON. Exatamente, seria uma forma também de resolver sem ir ao PROCON. Eric, como é que estão as reclamações em relação às empresas de telefonia? A gente lê por aí que empresas de telefonia, e você comentou, acho que bancos também são as empresas que têm maiores números de reclamação. Acho que todo mundo já enfrentou um problema com um banco ou com uma empresa de telefonia. Isso ainda acontece? Essas empresas fazem... O que elas fazem? Elas melhoram o seu time ali de atendentes por telefone? Que tipo de ações elas tomam para porque é muito feio você ser ali campeão, né? Saber que a sua empresa é campeã no número de reclamações em satisfação dos consumidores. Essas empresas têm alguma política para tentar melhorar isso? Você sabe me dizer? E como é que está hoje? Hoje elas ainda são as primeiras em termos de reclamação? É interessante porque eu fui agente do PROCON, fiz estágio, na verdade, no PROCON no ano de 2006. Naquela época eu já era campeã de reclamações à telefonia. Eu acredito que o consumo de telefonia, a prestação de serviço, é uma das que mais crescem. Tem uma média de dois telefones por pessoa, a média de 2 telefones por pessoa no país. Então, a forma que a demanda é muito alta, a prestação de serviço acaba tendo dificuldades para atender essa demanda. Então, nem todos os lugares têm o sinal de internet que necessita, ou tem o sinal de telefone, e também eu acredito que a terceirização que essas empresas fazem do serviço colocam pessoas muitas vezes despreparadas para atender o consumidor. Eu tenho verificado, por outro lado, que as empresas têm investido em aplicativos, em outros canais diretos, para tentar diminuir essa dificuldade do consumidor e tentar atender. E também esses órgãos são regulados por agências reguladoras. Então, tem certas medidas que elas são obrigadas a atender, que o Código do Consumidor faz um complemento. Então, no caso de reclamação de telefonia, a empresa ela é obrigada a atender, por exemplo, um caso de cancelamento. Antigamente tinha muita dificuldade para efetuar o cancelamento. Sim. Hoje ela é obrigada a colocar no sistema dela, que na hora que o consumidor entra em contato, ela já tem uma opção de fazer o cancelamento sem dificuldade. Então, eu vejo um problema por conta da demanda e outro... Mas, por outro lado, as empresas tentando sanar isso, mas o problema ainda é grande e ainda é uma das maiores reclamações, principalmente com contas indevidas, problema no sistema, a portabilidade agora que é permitida, também as empresas às vezes pecam em não atender da forma que a agência reguladora determina e acaba enviando cobrança indevida depois para o consumidor. Então esses ainda são os problemas. E o sistema bancário segue essa linha, que é uma das maiores reclamações também. Acredito por conta da demanda também, ele não se preocupa em atender o consumidor na hora de reclamação. Então uma das maiores ações, demandas judiciais que existem para o consumidor ainda é telefone e banco. Planos de saúde, tem muita reclamação? Plano de saúde também ele é regulado pela ANS, então muitas das regras são pela ANS. É importante frisar que no caso do plano de saúde, havendo algum problema para o consumidor, ele procure primeiro a ANS. A ANS ela é muito rígida nas questões dela, então ela fez uma reclamação para a ANS vai entrar em contato com o plano de saúde e dependendo da situação vai aplicar uma multa e as multas são altíssimas. Então ainda a ANS, eu acredito que por agência é uma das que mais bate em cima mesmo por ser questão de saúde. Então depende muito também do tipo de contrato de se tem pré-existência do cliente nesse caso. Então é importante ele reclamar para a ANS e se não resolver ele entrar com demanda judicial. Eu acredito até pulando a fase do PROCON, porque é uma questão mais específica para a decisão judicial. Eric, aproveitando, a gente está chegando ao fim, uma
caminhar uma última questão. Recentemente eu li uma matéria e eu fui vítima disso também. O telefone da gente toca, você atende e desligam. Geralmente telefones com DDD 11 de outro lugar. E eu li que algumas empresas de telemarketing estão contratando robôs para poder bater metas em número de ligações aos clientes, oferecendo serviço. Existe uma cultura, eu diria uma cultura de assédio de algumas empresas em relação ao cliente, telefonando diversas vezes, oferecendo serviços e algumas vezes oferecendo serviços que, se você for, por exemplo, numa loja física da empresa, uma empresa de telefonia, por exemplo, você vai ver que aquele serviço não poderia ter sido oferecido daquela forma, que é uma empresa terceirizada, ela está te vendendo um serviço que a empresa não vai conseguir honrar. O que a gente pode fazer em relação a esse tipo de assédio? É um problema por conta dessa terceirização, né? Só que a empresa ela responde pelos prepostos dela. Então, a partir do momento que uma empresa terceirizada liga em nome de uma empresa conhecida, o que ofereça serviços, tudo que ela te oferecer, a empresa vai ter que cumprir. Né? E nem sempre isso é o que acontece. Né? Eu vejo vários casos, oferece pacotes de telefone, com internet, desconto no cinema. Desconto no cinema e tal, e não cumpre. Né? Então a dificuldade nisso é provar que da forma que foi feita, porque as empresas dizem que está sendo gravado, mas quando solicita essa gravação é complicado. Agora o problema é você poder fazer essa prova, então de repente gravar a ligação, anotar um protocolo, né? E se estiver sendo muito assediado, anotar os horários que essa empresa liga, quem que falou, ou quantas vezes recebeu, se tiver identificador de chamadas, colocar lá, porque a gente tem agora aplicativos que identificam quais são os números que ligam, que são spam, de qual operadora, ou empresa que são cadastrados. Então é importante reunir essas informações e avaliar se é uma questão de algum prejuízo para o consumidor, se ele está sendo assediado, ou cumprimento da oferta, e para poder reclamar. Mas essas empresas, com a defesa do consumidor, elas respondem solidariamente e a empresa responde pelos prepostos dela. Bom tempo atrás também eu vi que as empresas, por exemplo, de telefonia e TV a cabo, você poderia cancelar o serviço pelo site. Você ia lá no botão cancelar, evitando assim ligar lá e ter que ser transferido e ficar horas ouvindo quais são as razões e ofertas. Isso já está aplicado isso ou isso não saiu do papel? O código já diz que não pode haver dificuldade para o consumidor chegar aos cadastros dele e também efetuar o cancelamento da compra. Né? E a empresa não pode obrigar que o consumidor fique como cliente de algum produto ou serviço. Então essa dificuldade ela não pode existir. Né? As agências reguladoras elas colocam limites e no caso da telefonia já é direta a obrigação poder ligar e fazer um cancelamento de uma linha em poucos minutos, sem dificuldade. Às vezes o atendimento acaba sendo até eletrônico, né? Mas no caso de televisão, desses combos de internet, se o site disponibiliza a situação para facilitar, a partir do momento que ele não está funcionando, cabe uma reclamação. Né? E o consumidor fazer uma reclamação direta no saque, registrando por escrito, ou fazer um registro direto com o atendimento da empresa, anotando também o horário, para que a partir daquela data ele considere o contrato rescindido. E se houver cobranças posteriores, ele pode impugnar o serviço, porque a partir dali ele já deu notícia que ele não tem mais interesse no produto. Eric, eu sei que o nosso tempo já está estourado, mas nesse caso dos combos, se eu cancelo alguns serviços, eu posso contar com aquilo que eles alegam, que o preço vai ficar diferenciado? Eu quero só manter a internet. A internet pode mudar de preço, diferente daquilo que eu pagava antes? Sim, dependendo da situação pode, porque esses contratos eles diminuem os valores fecha um combo, a internet que era um valor X é um valor reduzido por conta do combo. Né? É uma coisa que o consumidor acaba tendo descuido de não entender, porque a empresa não apresenta o contrato. Né?
Então, quando faz a contratação tudo por telefone, então o consumidor não sabe as condições, não sabe o prazo de vigência, não sabe quando que ele pode cancelar ou não, né? Então tem que verificar e ficar atento a essas condições. Mas em tese, havendo o cancelamento, e como esse produto não vai existir mais do combo, então ela pode remanejar, mas ela tem que deixar claro qual que é o valor agora e dar essa oportunidade para o consumidor decidir se ele vai pretender continuar só com a internet pelo valor X e o período que esse valor vai permanecer sem reajuste, ou ele simplesmente cancelar o produto. Ok. Eric, algum último recado? Como é que faz quem quiser entrar em contato com você ou quiser saber mais sobre isso? Você tem um tempo ali para dar um último recado para a população? Sim, as relações de consumo sempre tem que ser feitas com cuidado, né, com bastante pesquisa, procurando um bom fornecedor. Quem tiver dúvidas pode estar entrando em contato por e-mail, eric.semudo@hotmail.com. Eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, também a Casa da OAB está sempre aberta para os consumidores, para a gente estar esclarecendo as dúvidas. Vamos repetir o seu e-mail, Eric? Eric.semudo, jurídico, tudo junto, @hotmail.com. Joia, muito obrigado. ericjurídico@hotmail.com. Obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço. O Bom Dia Jacareí vai ficando por aqui. Logo mais ao meio-dia e também às 11 da noite, você pode acompanhar as nossas reprises. Sintonize 61.4 UHF ou assista a TV ao vivo pelo YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe o nosso site, lá você encontra o endereço de nossas redes sociais e acessa o portal Transparência, Vota Cidadão e o Fiscaliza Jacareí, entre outros serviços disponíveis para te manter bem informado sobre as notícias do Legislativo Municipal e informações sobre a sua cidade. Voltamos amanhã com a programação cultural do fim de semana, informações do esporte em nossa cidade e muito mais. Hoje, às 8 da noite, temos a banda Personas no programa Nosso Som. Prestigie. Voltamos então amanhã, sexta-feira. Um excelente dia a todos nós. Até lá.